Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rangel, sou especialista em engenharia de estruturas e mestrando em estruturas pela Unicamp. Sou projetista de alvenaria estrutural há 10 anos, com diversos edifícios projetados e dou aula em algumas universidades de concreto armado e alvenaria estrutural. A convite do canal da engenharia, eu vou gravar uma série de vídeos para vocês falando sobre alvenaria estrutural. Esses vídeos são uma introdução a um curso que a gente vai lançar em parceria sobre alvenaria estrutural, que a gente vai falar de dimensionamento, enfim, sobre o sistema, com mais detalhes para quem deseja projetar e conhecer mais o sistema, e aplicar. E no vídeo de hoje eu gostaria de dar uma pequena introdução do que é alvenaria estrutural, o que é esse sistema, o que é sistema, como aplicar e por que isso tem crescido tanto nos últimos anos no Brasil, primeiro que a alvenaria estrutural é um sistema já bem antigo, no mundo a gente já tem histórico desde 1890. Esse é um edifício que a gente ouve falar bastante, um edifício de 1890 em Chicago. Para vocês terem uma ideia, esse prédio tem 17 pavimentos. E na base a gente tinha paredes de quase 2 metros, 1,80 m de espessura. E hoje, só para vocês terem uma comparação, a gente consegue fazer no Brasil edifícios com alturas até um pouco maiores do que esse, com espessura de 14 centímetros de bloco, sem muita dificuldade e com as técnicas e normas que a gente já tem vigentes, e aplicáveis. Esse edifício, historicamente, ele é muito pesado, que era uma ideia inicial do que se tinha, Então, primeiro eu quero falar o que é alvenaria estrutural e as evoluções que a gente teve, para vocês entenderem como que surgiu e como que a gente consegue aplicar de uma forma muito simples, para que todos vocês entendam, e no curso a gente entra com mais detalhes, Primeiro, o que é sistema? A alvenaria estrutural é um sistema estrutural. O sistema estrutural é o que a estrutura oferece de resistência às solicitações. O que é isso? Só para a gente comparar, um sistema convencional que a gente chama, que é o sistema de concreto armado, que vocês têm um curso muito legal com o Felipe, com o professor Felipe, e nesse sistema, quem suporta o peso, quem suporta o vento, que são as cargas da estrutura, quem faz a coisa parar em pé, digamos assim, são as vigas, os pilares, e que vão descarregar na fundação. E temos a laje descarrega na viga, a viga no pilar e o pilar na fundação, o sistema. Na alvenaria estrutural, quem suporta as cargas, quem faz isso ficar em pé, são os próprios blocos. Não preciso de viga, não preciso de pilar, porque os blocos de alvenaria estrutural, nós temos ele de concreto e cerâmico, são blocos padronizados, com tamanho padronizados. Ele tem uma resistência. Por exemplo, no concreto armado, quem tem essa resistência à compressão, essa resistência ao peso, é o concreto. Aqui o bloco é produzido com material, seja ele concreto, seja cerâmico, tão resistente que ele consegue suportar os pesos, tanto do uso quanto da estrutura, que é o que a gente chama de peso próprio. Então é o bloco que faz a coisa parar em pé, tanto para casas térreas, de um único pavimento, quanto para edifícios. Hoje a gente consegue fazer prédios de até 22, 23 andares com alvenaria estrutural, com bloco de 14. A gente pode aplicar também em casas, pode aplicar em escolas, pode aplicar em hospitais, em diversos locais, e vocês vão ver o porquê aplicar esse sistema. Qual a vantagem de fazer isso, Então, a princípio, eu queria apresentar para vocês o que é, quais as evoluções. Então, esse edifício com 1,80 m na base, por quê? Pensa numa pirâmide. A ideia é como se fosse uma pirâmide. A gente tem
uma estrutura, né, dá mais de 12 mil anos. A gente tem pirâmides no mundo inteiro. São estruturas que a base é muito larga, né, e você já viu uma pirâmide desabar? Né? A gente tem pirâmides em pé há muitos anos, resistindo há muitos anos, sem um único aço, né, sem uma única bitola de ferro aí na estrutura, só com pedra, né? E os materiais ligando, que seria a argamassa deles com outros materiais, tá? Então a ideia antigamente, quando surgiu em 1890, é que eu tivesse uma base muito larga para quando o vento batesse no meu edifício, o peso disso equilibrasse e meu prédio não caia, né? Aí foi evoluindo, conseguimos reduzir um pouquinho as espessuras dos blocos em edifícios, fazendo mais ensaio nos laboratórios e verificando quais são as resistências. E hoje nós chegamos no que a gente chama de alvenaria estrutural. Antes o que a gente tinha era uma estrutura em alvenaria, né? Aquilo parava em pé, é uma alvenaria que fazia suportar. Só que os carregamentos laterais, que são quando o vento batia ou quando tinha o desaprumo, né, na estrutura, tinha-se dificuldade de fazer isso. Então, a alvenaria estrutural é isso, é um sistema estrutural, que a gente já explicou o que é sistema estrutural, né, onde somente a parede, a laje vai jogar o carregamento para a parede, mas somente a parede tem resistência, ela é resistente, um bloco assentado em cima de outro, com a junta de 1 centímetro de argamassa, né? E isso, pela resistência desses materiais, nós temos a edificação estável, né? E segura, tá? Nós temos que vencer vãos, quando a gente chama de vãos, por exemplo, uma porta, uma janela, uma garagem, né? E tem uma certa dificuldade com esse vencer vãos, mas tem técnicas que a gente consegue fazer isso, né? Dimensionado para isso, tá? No Brasil a gente começou a falar mais de alvenaria estrutural na década de 60. A gente tem o primeiro edifício aí histórico registrado, tá? Então no Brasil é relativamente recente, sendo que estourou mesmo ali na década de 90, até porque nossa norma surgiu no final da década de 80, né? E a partir de 90 e nos anos 2000 nós tivemos uma série de edificações em alvenaria sendo construídas, projetadas e construídas. Foi um boom mesmo, e junto com a construção, quando a construção começou a deslanchar, digamos assim, a gente precisou utilizar, né, desse sistema, colhendo as vantagens que ele oferece, tá? Que a gente vai falar de todas elas. Vou mostrar algumas obras para vocês do Brasil recentes, tá? São edifícios de alvenaria de entre 4 e 20 andares, mas nós podemos aplicar inclusive para casas térreas, né? Nós não temos limitações. Depois no curso a gente vai falar qual é a melhor arquitetura para que a gente tenha esse sistema, tá? Mas é possível em quase todas. São edifícios de diversos portes, aplicado revestimentos diversos, a gente vai falar de alguns, né? Aí é um edifício sendo levantado, esse edifício é especificamente na cidade de Campinas, né? Esses edifícios em São Paulo, só para vocês verem, sem revestimento ainda, né? Esse é um edifício em Piracicaba, está iniciando a primeira fiada para subir o prédio. Edifício também em Piracicaba, esse em São Paulo, tá? Mas nós já temos em diversas regiões do país, do Rio Grande do Sul a Manaus, né? As regiões, esse é um edifício no Rio Grande do Sul, tá? E todas as regiões têm incorporado isso, porque realmente é um sistema que consegue conferir a quem está construindo, né, a segurança necessária e os benefícios diversos que a gente vai falar no próximo vídeo. O edifício de Jundiaí, só para vocês terem uma noção, né, de alguns edifícios feitos recentemente, e o número está cada dia maior, tá? Então a gente consegue fazer desde edifícios de diversos portes
até esse é um edifício em Bragança Paulista, tá? Até residências multifamiliar, né? Nós temos residências, as casas geminadas, né? Que trazem realmente uma otimização dos espaços, e arquiteturas de diversos portes, tá? Então essa é uma planta para vocês verem, isso é um 3D do CAD Alvest, que é um software que a gente utiliza para cálculo, né, da alvenaria estrutural, tá? Então o que eu gostaria de apresentar para vocês é isso, o que é o sistema, e no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês quais são as vantagens, por que isso tem crescido tanto, esse sistema tão simples, que eu coloco um bloco em cima do outro com a junta de argamassa, um bloco específico, com alguns pontos de grout, eu vou falar o que é grout em alguns trechos, né? E que esse sistema eu consigo tanta velocidade, tanta economia, que já adicionei duas vantagens para vocês terem uma ideia. Ok? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.